grata satisfação que estamos aqui de retorno, dessa vez numa abordagem do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, falando da primeira delas, a lei divina ou natural. Nossas saudações cordiais, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que Ele nos abençoe e ilumine em nossos bons propósitos. Falar da lei divina ou natural é um grande desafio, porque para começar nós precisamos divagar sobre o conceito de Deus. Mas falar sobre Deus é algo que foge completamente de nosso nível consciencial. Para isso, nós vamos recorrer ao capítulo 2º do livro A Gênese, que traz a natureza divina, ou melhor, versa sobre a natureza divina. Nesta importante obra, há um trecho muito significativo que diz o seguinte: para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Sobre depuração do espírito, nós compreendemos que é a progressão moral individual. Isso significa que para nós compreendermos que é Deus, é necessário termos qualidades morais, capacidades, sentidos que ainda nos fogem da compreensão. Mas, dentro do nosso nível consciente, é possível, segundo a questão número 12, compreender algum dos caracteres de perfeição de Deus. Talvez o conceito que conseguimos depreender, que mais se assemelha à divindade, seja o infinito. O infinito é caracterizado como aquilo que é desconhecido, intangível, o que não tem início nem fim. Contudo, Deus é mais que o infinito. Acertadamente diríamos que Deus é infinito em suas perfeições. E algumas dessas perfeições, desses caracteres de perfeição, a nós é dado conhecer. Questão 12. O homem entrevê algumas de suas perfeições pelo pensamento. Deus é eterno. Isso significa que Deus não tem início nem nunca terá fim. Deus é desde sempre e para todo o sempre. Deus é imutável. Isso significa que não há variação sobre a existência de Deus. Embora Ele seja todo-poderoso, que é mais um de seus caracteres de perfeição, Ele poderia mudar-se a qualquer tempo e hora. Mas, uma vez que Ele é perfeito, o fato de mudar implicaria numa evolução e já seria um paradoxo. Porque se Deus é perfeito, Ele não evolui mais. Ele já atingiu o nível máximo de evolução. Por isso, mesmo que Ele possa, mas Deus é imutável. Deus é imaterial. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, somente a parte primeira, das causas primeiras ou causas primárias, nós temos basicamente 3 elementos, ou melhor, 4. Matéria, espírito, Deus e fluido cósmico, ou fluido cósmico universal, ou fluido universal. Então Deus é uma consciência, uma inteligência que foge da acepção que temos para a matéria, para espírito. Deus é único. Isso significa que a ideia, principalmente prevista na introdução do Livro dos Espíritos, de algumas doutrinas espiritualistas, como por exemplo o panteísmo, que seríamos nós outros fragmentos, porções intelectuais da divindade, e aí viveríamos o nosso périplo carnal e ao findar, ao desencarnar, essas partes retornariam ao todo, à fonte principal, recompondo a divindade. Isso cai por terra na doutrina espírita. Deus é único, ele é indivisível. E também a questão do monoteísmo,
Não existem vários deuses, politeísmo. Deus é um só. Deus é todo-poderoso, não existe nada ou ninguém que tenha mais poder do que Deus, e Deus é soberanamente justo e bom. Justiça e bondade está diretamente relacionado com o conceito de amor. Então Deus é amor. Ok, já que nós conseguimos discorrer brevemente sobre umas impressões bem perfeitas, bem parciais, sobre que é Deus, é interessante agora introduzirmos o tema da lei divina ou natural. A lei divina ou natural explica não apenas, mas sobretudo, os fenômenos que ocorrem na natureza. Então, as leis físicas, sobretudo as leis científicas da física, e aqui nesse vídeo nós vamos abordar bastante a mecânica clássica, ao contrário das abordagens mais contemporâneas do espiritismo, que fala da física moderna, da física quântica. Aqui nós vamos na base, na mecânica newtoniana da física clássica, para entender a relação com a lei divina ou natural. Então, essa lei divina ou natural é basicamente sintetizada pela harmonia que rege tudo quanto existe, em matéria, em espírito, em moralidade. Todas as leis naturais ou leis divinas são imutáveis, são eternas, mas não são únicas. Questão 618 do Livro dos Espíritos. As leis divinas são apropriadas à natureza do mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. As leis que regem no orbe terrestre são diversas das leis de Júpiter. As leis do nosso universo, como a lei de gravitação universal, pode ser diversa em outros universos. Nós vamos discorrer mais para frente sobre uma abordagem do que é a consciência. A lei divina ou natural passa sobretudo pelo aspecto mais básico da moralidade. É a primeira das leis morais. E na obra Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, ainda na introdução, ela traz um conceito extremamente interessante que pedimos licença para ler na sua íntegra, para apreciarmos esse pensamento de nossa veneranda estrutura. Diz Joana: as leis morais da vida são impostergáveis. Ninguém as derroca, não as subestima impunemente. Não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas na consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde estão inscritas as leis de Deus? Na consciência. Mesmo o bruto sente-as em forma de impulsos ou pelo luzir da sua grandeza transcendente nos pródromos da inteligência. Leis imutáveis são as leis da vida. É interessante essa reflexão para que nós consigamos antever que a ninguém é dado desconhecer as leis de Deus. Mesmo que nós desconhecêssemos a abordagem das leis físicas, basta observarmos a criação e depreenderemos a lei divina. Para um leigo ou para um ateu, é cristalino, observando a criação, que é impossível que ela tenha sido fruto de um caos. Ela necessariamente foi obra de uma inteligência suprema. Não apenas porque a criação é perfeita, mas sobretudo porque a criação vive, pulsa, o universo pulsa numa determinada frequência. Os planetas têm vida. Tudo quanto existe e que foi criado por Deus tem vida. Agora nós vamos entrar numa abordagem em relação às leis físicas. Como dissemos anteriormente, nós nos deteremos aqui nesse vídeo a fazer uma abordagem sobre a mecânica clássica
ou física newtoniana, que por si só já nos dá bastante material para preciosas reflexões. Newton enunciou basicamente 3 leis ou princípios. O primeiro deles, princípio da inércia. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou permanecer em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Isso significa que a tendência de todo o corpo na natureza é o equilíbrio, a condição de homeostase. Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, a menos que uma força haja sobre ele. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nesse tipo de movimento, a menos que uma força haja sobre ele. Por exemplo, um móvel que se desliza sobre a superfície lisa, que não está submetido a forças de atrito, tende a permanecer nesse movimento. O princípio de inércia contém um aspecto espiritual muito mais profundo do que essa abordagem meramente física de Newton. Significa que tanto a motivação interna do indivíduo, que emprega a sua intensidade e intrepidez para domar os seus impulsos, é uma força que o propele para a evolução, é uma força que o leva para frente. E também o conceito bastante conhecido da própria doutrina espírita de que ninguém retrograda, apenas fica estagnado, mas que a lei de progresso o propele para frente, também implica que existe uma força externa ao indivíduo, mesmo que ele não se esforce em domar as suas más inclinações, em fazer a sua reforma íntima e a melhorar-se, que vai o arrastar para frente. O determinismo do espírito é evoluir. Então, o princípio da inércia é bastante significativo nesse aspecto. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que relaciona a força com a aceleração. Uma força que age sobre um determinado corpo o faz com uma variação de velocidade neste movimento, a que chamamos aceleração. Essa grandeza de força não é apenas escalar, mas vetorial. Ou seja, isso significa que existe um sentido que eu emprego a força e que a aceleração se dá no mesmo sentido. Esse princípio fundamental da dinâmica resume matematicamente a lei de progresso. Significa que nós vamos ser propelidos para frente e que essa variação de velocidade ela está relacionada com a força que eu emprego. E aí eu cito um exemplo emblemático nessa aceleração do progresso, de uma forma bastante metafórica. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso transformou a sua vida numa única existência, partindo do cruel perseguidor de cristãos para o apóstolo dedicado do Cristo. Ele empregou tanta intensidade nesse mistério, nesse desejo, nesse esforço íntimo, nesse esforço pessoal de se melhorar, que ele avançou séculos. Então, a evolução está diretamente relacionada com a intensidade que você emprega nesse seu desejo de mudança. A terceira lei de Newton provavelmente é a mais conhecida de todas, que é o princípio de ação e reação, que é muito falado na doutrina espírita. Não uma lei de causa e efeito determinista, olho por olho, dente por dente, como foi trazido na primeira revelação através das leis mosaicas, né? É importante a gente abrir um parênteses aqui.
que todas as revelações elas foram muito bem adequadas à sua contemporaneidade, adequadas ao seu tempo. Na época em que veio a revelação mosaica, havia um arranjo social que precisava daquele tipo de abordagem mais básica, mais elementar. Um Deus punitivo está um pouco impregnado de algumas paixões humanas que precisa ser adorado através de oferendas. Um Deus que ameaça nos mandar para o inferno se nós cometermos crimes, um Deus que condena, e já na segunda revelação, um Deus de amor. Então cada revelação teve o seu tempo, foi adequado para o seu panorama, para a sua conjuntura social. Então o que nós estamos querendo dizer? Hoje nós entendemos muito bem o princípio de ação e reação e a lei de causa e efeito como algo que não é matematicamente proporcional ao toma lá da cá. Jesus disse: o amor cobre nossa multidão de pecados. Então, na verdade, amar, você dá um pouco e recebe muito mais. É uma constante de proporcionalidade bastante relativa. Não é nada determinístico. E voltando para a abordagem da mecânica clássica, né, da física newtoniana, a lei de ação e reação diz que uma força que age em determinado corpo tem como resposta uma força de mesmo módulo, direção e sentido contrário de reação. Então, amigos, observemos que a abordagem das leis físicas com conhecimento à luz da doutrina espírita já nos faz ter uma compreensão muito mais clara do conceito de Deus, do conceito de justiça, do conceito da própria lei divina ou natural. Observe como algo aparentemente, estritamente físico e material nos dá uma noção espiritualista e nos ajuda a compreender como funcionam as leis de Deus. Vamos enveredar um pouco mais sobre esses conceitos mais elementares da física e vamos entrar numa área da ciência extremamente interessante que é a termodinâmica. Termodinâmica, por que abordado nesse vídeo? Porque ela nos vai dar um conceito interessante a respeito de energia. O primeiro princípio ou lei da termodinâmica é a lei de conservação de energia. A energia não é criada nem destruída, mas é transformada. Esse princípio de conservação de energia tem toda a relação com o fluido cósmico ou fluido universal, no qual nós estamos mergulhados, imersos, e que povoa todo o vácuo conceito trazido pela física clássica, que hoje nós sabemos que está preenchido de uma matéria que nos foge dos sentidos, da compreensão através dos nossos sentidos. E aí é importante que a gente também reflita para o fato de que essa manipulação de energia, ela é possível à medida que nós progridamos moralmente. Continuando nessa abordagem da termodinâmica, queremos trazer à baila a segunda lei da termodinâmica, enunciada como se segue: a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. O conceito de entropia traz uma noção de irreversibilidade do fenômeno de energia. Por exemplo, um copo com água e gelo. O gelo se derrete no copo com água se ele colocado, por exemplo, em cima de uma mesa a temperatura ambiente. E esse processo
nas condições normais, né, daquela temperatura ambiente, é irreversível. Isso significa, amigos, que da mesma forma o fenômeno reprodutivo, um quantum de energia proveniente da união dos gametas masculino e feminino, dá origem à vida num processo que é irreversível. Então esse conceito da segunda lei da termodinâmica e do conceito de entropia está presente na vida como um todo. E o que nos intriga ainda mais são esses fenômenos de transformação de energia que, a grosso modo, de um aspecto, sob uma visão estritamente material, nos foge completamente dos sentidos. Como essa transformação ocorre? Por quê? Que uma semente dá origem a uma árvore frondosa numa multiplicação extremamente exponencial daquele fruto. Como uma única célula, ovo, um zigoto, pode dar vazão, dar origem, criar bilhões, trilhões de células e formar o organismo humano de uma pessoa. Então, todos esses conceitos relacionados à energia e à manipulação do princípio vital, do fluido cósmico universal, do fluido vital, são extremamente interessantes. Agora nós queremos fazer uma terceira abordagem, já caminhando para o final, a respeito da consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, como já abordamos anteriormente, onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. Consciência provém do verbete em latim conscientia, com conhecimento. E aí eu quero trazer aqui a menção da obra No Mundo Maior, escrito por André Luiz, em que ele fala sobre o consciente. O consciente localiza-se na região do córtex motor e também na zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. O consciente consubstancia o domicílio das conquistas atuais, as qualidades nobres que estamos edificando, o esforço e a vontade. É interessante nós compreendermos que, embora ele faça referência a áreas do cérebro, o ser consciente, o ser espiritual, é quem manipula essas regiões do cérebro para tentar utilizar esse instrumento, esse envoltório físico, como manifestação espiritual e não o contrário. Não como alguns físicos, alguns médicos, alguns especialistas, cientistas, ateus principalmente, costumam afirmar que a consciência está no cérebro. Nós, à luz da doutrina espírita, sabemos que a consciência pertence ao ser espiritual. E André Luiz, nessa importante obra, vem trazer um outro conceito extremamente interessante, que a ciência ainda está muito longe de devassar, que é o conceito do superconsciente. Diz André Luiz, o superconsciente, que se encontra nos planos dos lobos frontais, silencioso para a investigação científica do mundo, guarda materiais de ordem sublime, representa a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir nele, demorando-se o ideal e a meta superior a ser alcançada. É interessantíssimo esse aspecto do superconsciente, que já seria as blandícias de paz das bem-aventuranças do Cristo, os pródromos da felicidade plena, o segredo do alcance do ser integral, que Joana tanto nos refere. E por falar em Joana de Ângeles, nessa obra lindíssima do Homem Integral, no seu capítulo 3, A Busca da Realidade, eu quero trazer um trecho
que eu acho muito significativo, porque quando nós lemos esse capítulo de André Luiz do Mundo Maior sobre o consciente e o superconsciente, nós ficamos nos perguntando, meu Deus, mas o que eu posso fazer para poder atingir esses patamares evolutivos, para poder ter uma consciência mais lúcida? Joana explica. As ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando sua contribuição. Então, essa veneranda estrutura dá a dica. Você quer ter uma consciência lúcida? Progrida moralmente. E nós, amigos, só poderemos progredir moralmente, mais uma vez, voltamos a falar, através do exercício do amor. E é do amor caritas, humanitário, da fraternidade universal. O amor de doar-se ao outro sem querer nada em troca. Que troca mais justa, que pagamento mais vultoso do que descortinar a nossa própria consciência para verdades eternas. É essa a proposta, é essa a promessa do Cristo. À medida que nós progredimos moralmente através do exercício do amor, nós temos uma acepção mais ampla do que é a consciência. E a consciência mais lúcida nos fará aproximar ainda mais da lei divina ou natural. E aí é interessante nós abordarmos a questão 628 de O Livro dos Espíritos. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a desconsiderar, a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamento, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Portanto, se os cientistas tivessem simplesmente abolido, negado a física clássica como base do avanço científico, provavelmente nós não teríamos avançado até a física moderna. Tudo tem seu tempo, sua razão de ser. Em todo o conhecimento bem investigado, em todas as perquisições filosóficas e científicas, existe o germe das grandes verdades. Se hoje, aqui nesse vídeo, nós trazemos o conceito de uma física estritamente materialista para explicar e contextualizar noções espiritualistas, isso significa que a lei do progresso, ela é inexorável. Tudo em termos de conhecimento evolui. E voltando ao aspecto da consciência, na questão 629 de O Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem. Moral é a inteligência para discernir o bem do mal. E o mal é todo o descumprimento da lei divina ou natural ou tudo que se afasta dela. Portanto, amigos, se nós anelamos por depreender que é Deus, por conhecer de uma forma mais lúcida, mais palpável, se podemos nos usar dessa expressão, a criação e o Criador, é importante que nós progridamos moralmente. Só assim nossa consciência estará mais aclarada para as verdades eternas. E existe uma forma bastante prática, uma forma bastante fácil, uma forma que está perfeitamente ao nosso alcance de compreender quem é Deus, fazer o bem, cumprir a sua vontade, que é o exercício da lei de adoração, que é o exercício do bem, que o conhecimento e a instrução sejam móveis e instrumentos
para que nós nos aproximemos do Criador e não neguemos. Que o amor, a caridade e o bem sejam nossas armas para que nós possamos nos aproximar de Deus. E mais uma vez, recorrendo a Joana de Ângeles em Um Homem Integral. O homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores. Camufla os sentimentos, enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. Entender o que se passa no universo é louvável. O homem devassa o universo, esquadrinha o átomo. Para quê? Se não for para se aproximar e para mergulhar em si, para ter noção de suas imperfeições e conhecer a si próprio, de nada terá valido a pena. Não haverá objetivo nenhum, razão mais nobre. Conhecer o universo, repetimos, é importante, é imprescindível para entender a criação e assim nos aproximarmos do Criador. Mas que esse conhecimento nos leve de encontro a Ele, no qual estamos mergulhados, porque só existe dentro de Deus e nada fora dele. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre, que Ele seja sempre louvado e que Ele, médium de Deus, nos ajude a compreendermos cada vez mais o Criador.